Olá, amigo contador, amiga contadora, tudo bem com vocês? Bruno Silvestre falando aqui, mais um videozão aqui para o YouTube. E hoje a reflexão que quero fazer com vocês são erros que os escritórios contábeis cometem e que acabam impactando o crescimento. Estou chamando de erro, mas eu também poderia chamar de crença limitante. Algumas crenças limitantes que os escritórios de contabilidade têm e que na nossa jornada a gente tem percebido que de fato o que o escritório de contabilidade pensa ou a forma como ele age na prática tem um outro efeito ou uma outra resposta. Vou falar de três pontos importantes. O primeiro ponto está muito relacionado ao cliente. O escritório de contabilidade costuma olhar para o cliente e entender que o cliente é um problema, que o cliente não aceita mudança. Tem 12 anos que eu rodo o Brasil visitando empresas contábeis. E talvez a frase que eu mais tenho ouvido dos nossos clientes, das contabilidades é: aqui o cliente é diferente. E nessa jornada, nesses infinitos escritórios que a gente já visitou, cada vez a gente tem mais convicção que o cliente é igual. O cliente tem dores, o cliente tem necessidades, mas a contabilidade comete o erro de querer que o cliente se adeque à necessidade dela. Você quer contabilidade, que o cliente te manda o extrato e o OFX, porque é importante para você e não para ele. Então, um erro muito comum que as empresas contábeis cometem é olhar para dentro da operação contábil e querer que o cliente perceba valor no que ela está desenhando e no que ela está construindo. Então, é muito importante que você olhe com o cliente ou que você tente olhar com os clientes de maneira empática, com os olhos do cliente, entender o que de fato é importante para esse cliente e aplicar isso no seu dia a dia operacional e trazer a partir dessa necessidade a sua atuação operacional. Isso é muito importante. Uma segunda crença limitante, e eu acho que ela é importante, está relacionada à tecnologia. Tem uma frase que eu adoro e que você já deve ter escutado muito: o bom é inimigo do ótimo, ou o feito é melhor do que o perfeito. Quando a gente trata a tecnologia, eu tenho a nítida sensação que o escritório de contabilidade está esperando ou está aguardando um software prometido, em que a gente vai pegar um plugin, ligar no nosso sistema e os nossos problemas estarão resolvidos. Isso não vai acontecer. Infelizmente, isso não vai acontecer. Um erro comum é a gente achar que um software vai resolver os problemas. O software é meio, não é fim. O software, a tecnologia, vai impactar positivamente algo que você tenha de bom. Se você tem um bom processo, a tecnologia vai otimizar e trazer mais resultado. E não o contrário, eu tenho um processo ruim, a tecnologia vai resolver o nosso processo. Então a segunda crença limitante, ou o segundo erro que a gente quer discutir é: a tecnologia não resolve o meu problema. Eu preciso resolver o meu problema e usar a tecnologia para impulsionar, para catapultar, para catalisar o ganho que aquela solução de problema vai resolver e que vai trazer para a nossa estrutura. O terceiro erro comum que as empresas contábeis têm, e é o último ponto que eu quero tratar, está relacionado à gestão. E quando eu falo de gestão, eu falo de resultado. A contabilidade ainda tem por essência a gestão, entender que o processo gerencial está relacionado às tarefas do dia a dia, está relacionado ao recálculo, às exceções. A contabilidade gerencia pela exceção. Porque eu tenho um cliente extremamente complexo, porque eu tenho um cliente que importa, que exporta, que tem ST, que tem é super confuso, eu acho que toda a minha operação ela acaba tendo esse efeito. E esse é um problema, um erro muito comum das empresas contábeis. Porque eu tenho 5%, 6%, 7% de uma atividade mais complexa, eu acabo transformando a minha operação ou enxergando a operação de uma forma mais complexa. Então, um ponto de atenção importante é a gente gerenciar pela regra. E se você for olhar a fundo no seu escritório, a regra provavelmente é que a maior parte das suas atividades operacionais são simples
e de baixa complexidade. E essa deveria ser a orientação da sua organização processual. Uma organização em que premia o maior volume de entregas de baixa complexidade. Então, o terceiro ponto, a terceira crença limitante é: as ações mais complexas, elas representam a menor parte da sua estrutura, não a maior parte. Então, para a gente recapitular bem rapidinho: cliente. O cliente não é um problema. Você tem que aprender a olhar com os olhos do seu cliente. 2, a tecnologia não vai salvar a sua vida. Ela vai impulsionar e catapultar as coisas boas que você constrói. E o terceiro ponto é: nem toda atividade é complexa. A maior parte da atividade é de baixa complexidade. E para isso, você precisa ter uma boa gestão e uma boa organização dos processos e rotinas para conseguir resolver esse problema. Gostou do conteúdo? Fez sentido para você? Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Se você já é inscrito, dê o seu like, isso vai ser muito importante. E quer conhecer um pouco mais de como a gente tem feito, como a gente tem desenvolvido as empresas contábeis? Acesse o link aqui embaixo e a gente vai poder bater um papo pessoalmente com você. Grande abraço, nos vemos em breve.